Meu nome é Maria Alice Ferreira da Silva. Sou, assim, fico agradecida de estar aqui, né, com vocês pelo convite, de falar um pouco do que eu conheço do meu município. Eu nasci aqui em Cavalcante, dia 17 de outubro de 1958, então tenho 65 anos. Morei fora, mas retornei à minha cidade, porque eu amo isso aqui. Como você viu, né, é muita beleza, vocês vão conhecer, vocês vão no engenho, vai conhecer as cachoeiras, essas serras lindas que nós temos aqui, né. Eu queria lhe perguntar, os seus pais, o seu pai e a sua mãe também eram de Cavalcante? Meus pais eram de Cavalcante. Agora, meu bisavô acho que veio de Portugal. Era português mesmo? Eles vieram para Goiás Velho, eu não conheci. Então, meu bisavô, ele veio para Goiás Velha, que era a capital de Goiás na época, e de lá, quando os bandeirantes exploraram aqui, né, aí ele veio para aqui e aqui ficou. Construiu família e ficou até o final da vida dele. E esse bisavô é do lado do pai ou da mãe? Do lado da mãe e do pai também, porque eram 2 irmãos. Aí um casou com do lado da minha mãe, né? Construiu a família dela, e o outro irmão dele foi do lado do meu pai. E o seu pai e a sua mãe faziam o quê? Meu pai sempre mexeu com fazenda, com gado, criação de gado, trabalhou no correio por muitos anos, aposentou. Minha mãe já foi professora e também ela cuidou muito assim, dona de casa, que cuidava dos filhos, né? Porque naquela época as mulheres mais cuidavam era dos filhos, né? Do esposo, da casa. E o que é que se lembra desta fase da sua vida de juventude? Quais é que são as memórias mais marcantes que tem? Nossa, é tanta memória, porque a nossa cidade era uma cidade pequenininha, né? Eu fiquei aqui até certo período, fiz até naquela época era a 8ª série, então terminou, não tinha mais escolas para mim dar continuidade. Eu fui para Goiânia, estudei em Goiânia, morei em Goiânia, até terminar a faculdade. Quando terminei a faculdade, eu vim para Cavalcante, voltei, né? Retornei à minha casa. O que é que estudou na faculdade? Eu fiz o curso de pedagogia. Meu sonho era fazer medicina, para trabalhar com pediatria, especializar na área de pediatria. Mas acabei trabalhando, indo para outra área, mas também trabalhando com crianças, né? Queria perguntar, é filha única ou tem irmãos? Não, eu tenho 3 irmãos. Todos mais velhos? Tem um mais novo que eu e os 2 mais velhos. Só eu de mulher. E lembra-se de quando era jovem, quando era criança, brincar, por exemplo, nos parques, nos jardins de Cavalcante, na natureza? A gente brincava muito nas ruas. Então, naquela época não tinha energia, quando eu era criança, depois que veio ter, né? E a gente ficava, não tinha televisão, não tinha nada, as pessoas à noite sentavam nas calçadas, os pais para conversar, e a gente ficava brincando de roda, pique-esconde, essas coisas, sabe? E na minha época tinha uma senhora que morava, a cadeia já não era utilizada mais. Então morava uma senhorinha lá, ela passava o dia, à noite ela punha uma trouxa na cabeça. Sabe o que é trouxa? Pegava assim um lençol e punha as coisas dela e ia para as casas das pessoas. E sempre ela dormia lá na casa do meu avô, às vezes. E ela contava muita história, sabe? E a gente ficava tudo curioso. E toda a história dela falava nos soldados. Você acredita que o dia que ela morreu, chegou um batalhão aqui em Cavalcante, do Exército, e eles fizeram todo o cerimonial do enterro dela, prepararam tudo, uma cerimônia mesmo. Foi uma coisa assim que ficou marcada na história de Cavalcante. E esta senhora como é que se chamava? Sebastiana.
E isto foi em que altura, mais ou menos, sabe? Ai, não me lembro não. Eu devia ter uns 5 anos. Deve ter uns 60 anos atrás. A cidade era pequena, todo mundo conhecia ela. Tinha dito que não havia acesso à eletricidade. E como é que era o acesso à água? Não, não tinha. Depois que foi o prefeito da época, era seu Joaquim Ferreira de Freitas, ele colocou água na cidade, mas não nas casas. Então, como se diz, os chafariz, né? Aí colocava, numa rua colocava uma torneira, na outra rua outra torneira, e as pessoas iam pegar. Porque antes vinha nesse rio aqui, ó, do Lavapé. Não sei se você viu, conheceu o rio, fica bem aqui. Eles vinham pegar água, buscavam água. E algumas famílias tinham cisterna na casa, aquele poço artesiano, né? Na minha casa mesmo tinha. Então, vinha lavar vasilha no rio, lavar roupa. Esse rio aqui era cheio de mulheres lavando roupa, lavando vasilha. Era isso. Mas aí depois colocou um motor, um gerador, que dava energia. Até 10 horas da noite tinha energia na cidade. Quando era 10 horas, desligava o gerador. E eram as mulheres, sobretudo, que quando vinham ao rio, pronto, lavavam a roupa, mas também vinham buscar água para as casas, não é? E eram, sobretudo, elas que transportavam a água? Era. Podia ter algum homem que ajudava, né? As crianças vinham, os filhos vinham junto com as mães para ajudar. Como é que transportavam a água? Em latas, né? Pote, botija. Tinha referido que fez o seu percurso inicial escolar aqui em Cavalcante, mas depois já não conseguiu continuar aqui porque já não havia mais escola. Mais escola. Aí eu fui para Goiânia. Terminando meus estudos, eu retornei para aqui, comecei a trabalhar no colégio, né, como professora, fiz o concurso, trabalhei como professora na escola, diretora, coordenadora. Aí aposentei em 2010. Mas quando foi para Goiânia, qual é que foram as diferenças que sentiu entre Cavalcante e Goiânia? A gente fica perdida, né? Porque a gente é acostumada numa cidade assim, pequena. Chega numa capital, aí até a escola eu achava tudo estranho, porque aqui a gente estudava desde do início até onde eu estudei, né? Com a mesma turma. Cheguei numa turma que eu não conhecia, pessoas de vários lugares, né? Mas depois a gente vai acostumando. Morando longe dos meus pais, porque meus pais ficaram aqui. Então eu fui morar na casa de... A gente tinha uma casa lá, mas como morava só homem, meu pai não quis que eu morasse lá. Então morava meus 2 irmãos mais velhos, os primos ficavam lá na casa. Eu fui morar na casa de uma tia. E você sabe como que é morar na casa dos outros, não é fácil, né? E meu pai pagava a pensão e... eu morava lá, mas tinha, né? Mas era difícil. Não era igual a gente morar na casa da gente, com os pais da gente. Eu fui assim, criada muito paparicada pelo meu pai. Então, foi um pouco difícil, mas deu para ir. Tinha referido que aqui em Cavalcante não havia televisão, não havia... era mais difícil aceder a outros meios de cultura. Quando chega a Goiânia, tem acesso à televisão? Tem acesso a... Tem, mas quando eu saí daqui já tinha televisão. Havia assim outras coisas que conheceu em Goiânia que não havia em Cavalcante? Conheci, Por exemplo, o quê? Havia cinema? Cinema, teatro, né? O parque do Mutirama, que tinha vários brinquedos que a gente não conhecia, né? Tudo isso. E ficou em Goiânia durante quanto tempo? Quantos anos? Olha, acho que uns 6 ou 7 anos que eu morei lá. Foi o tempo que demorou a fazer o curso de... Foi, que eu fiz o segundo grau, né? E fiz o curso de pedagogia, a faculdade. E depois vinha Sempre eu vinha, nas férias eu vinha para cá.
E naquela época era mais difícil, né? Assim, transporte e tudo. Mas nas férias a gente vinha, passava as férias aqui e retornava. Como é que fazia o transporte de Goiânia para Cavalcante? Para Cavalcante, a gente vinha por Formosa. De Formosa, que é uma cidade próxima a Brasília, a gente vinha para cá, em outro ônibus. Portanto, era de ônibus? É. E quando regressa, então, a Cavalcante, quando volta para aqui outra vez, volta a viver com os seus pais, vai viver sozinha? Voltei a viver com meus pais, na casa que eu nasci. É a casa mais antiga da cidade, sabe? Até hoje eu moro lá. Meus pais faleceram e eu continuei morando. Fica no centro da cidade? Fica no centro da cidade. E foi mudando muito esta casa desde que... As reformas, né? Foi. Porque minha mãe comprou essa casa de uma senhora, aí minha mãe deu uma reformada. Depois, quando ela casou, meu pai também deu uma reforma, né? E ultimamente eu também fiz outra reforma, mas a estrutura continua. Tirei alguns quartos, aumentei a sala, mas continua. A estrutura continua, sabe? E passou também a ter acesso à água canalizada? É, aí já tinha água. Quando eu saí daqui para estudar fora, já tinha água canalizada, tinha energia, porque aí já tinha usina, né, que tinha. Então, já era diferente. Não era mais como era quando eu era criança. Na minha juventude, assim, quando a gente era adolescente, as festas, a gente tinha os amigos, né? A gente reunia, pegava uma radiola, que a gente usava a radiola naquela época, né? Levava, aí fazia festa na casa de um, de outro. Era muito bom, sabe? A juventude minha foi maravilhosa, porque foi aqui, né? Depois que eu fui para Goiânia que foi diferente, a gente já fica mais, né, restrita, mas era muito bom. O que é que se lembra destes tempos da adolescência e o que é que fazia, os seus tempos livres aqui em Cavalcante? Em Cavalcante? Não, a gente ia para o rio, esse rio lavar pé, a gente vinha com as mães que vinham lavar roupa, né? A gente tomava os banhos, tinha um poço. Abaixo desse poço aqui tem outro poço, que era o poço das mulheres, que era acima dos homens, e tinha o poço dos homens, sabe? Portanto, era dividido, É, não era tudo junto? não, os homens ficavam mais embaixo, um poço enorme, aí tinha a mata, né, que tampava mais ou menos, e aí tinha o poço das mulheres. Então a gente vivia nesse rio tomando banho. E junto a este rio, existiam algumas frutas específicas? Fruta tinha. A minha mãe mesmo, o quintal lá de casa era enorme. Então era cheio de frutas, muitas frutas, sabe? E a sua mãe produzia a fruta só para vocês? Só pra gente. Uhum. Não vendia? Ela não vendia, ela dava para as pessoas, sabe? E tinha a horta, ela tinha uma horta muito bonita, então ela produzia, mas ela não vendia, ela doava para as pessoas. E que tipo de frutas é que a sua mãe cultivava? Olha, lá tinha muita laranja, tinha laranja de várias qualidades, sabe? Tinha lima, tinha pêssego, marmelo, manga, jaca, tinha várias frutas, acerola. Tinha bastante fruta. Hoje não, porque aí eu dividi o lote, né, com meu irmão, que minha mãe deixou uma parte para ele e a casa para mim. Então, o quintal resumiu, né? E as frutas vão acabando também, né, com o tempo. E aqui junto ao rio, quais é que eram as principais frutas que encontrava? No rio, era essas frutinhas mesmo, né? O buriti, o caju, acho que cai-gaita, essas frutinhas normal, murici. E aqui o povo de Cavalcante tem algumas festas específicas, ou tinha, tradicionais? Tinha. Olha, tem uma festa de São João, que é no mês de junho. É uma festa que muito linda, mas aqui em Cavalcante, com o tempo foi acabando. Do ano passado para agora, né? Esse ano nem aconteceu. Ela
Tem 9 dias antes do dia 23, até o dia 23, contando 9 dias, tem a folia. Não sei se você sabe o que é folia. É um grupo de pessoas, de homens, que saem tocando, cantando, dançando a catira, essas coisas. E eles têm a alvorada, no dia da saída que inicia, é uma alvorada na casa do festeiro, do folião, que é uma criança. Essa festa é só para criança. Na minha época era a festa que o salão ficava para as crianças. A gente dançava, era criança e dançava. Então, tinha a alvorada, que era a saída da folia. Nesse dia a família fazia um jantar. Os foliões iniciavam assim, na hora de servir. Primeiro eram os foliões, cantavam os benditos. Aí passava a bandeira de São João e as pessoas faziam a reverência. Depois disso, aí os foliões que sentavam na mesa, a mesa era só para os foliões. E os outros se serviam, sabe? Um jantar para todo mundo que estava ali. No outro dia, pela manhã, nessa mesma casa, se via o café da manhã. E dali os foliões saíam com a bandeira pelas ruas, aí vai passando de casa em casa, que é católico, sabe? E as pessoas têm toda aquela reverência, onde queria que cantasse os benditos, que dançasse a curraleira e tudo, a família deixava. Quem não queria, eles continuavam, só cantava o bendito, a pessoa beijava a bandeira, punha ali uma oferta, um dinheiro, sabe? E eles continuavam até o dia que encerrava, no dia 23, na igreja. Encerrava e entregava para o padre, a folia. E nesse dia 23 à noite, tinha o capitão do mastro, que era uma criança, que a família acendia uma fogueira na porta da igreja e na casa da residência era servido a canjica, o quentão, a pipoca. Aí depois tinha um cortejo com a bandeira de São João até a igreja. Chegando à igreja, eles davam 3 voltas em volta da igreja em louvor ao Espírito Santo. Aí levantava o mastro e soltava fogos. E encerrava, né? Tinha a missa e encerrava. No outro dia, à tarde, às 3 horas, tinha um imperador, que é outra criança. Aí eles saíam da casa do imperador, no cortejo, com sanfona, música e tudo, e iam pelas ruas até chegar à igreja. Chegando à igreja, tinha a celebração, a missa, ou então uma celebração, quando tinha padre, né? E terminando, eles voltavam em cortejo até a casa do festeiro. E lá era servido doce, biscoitos, sabe? Sucos, café. Era uma festa linda. Para mim era a festa mais bonita que tinha, quando era criança, principalmente, né? Mas ano passado essa festa enfraqueceu. As pessoas não estão querendo mais fazer porque é muito gasto. A cidade cresceu, né? E as pessoas não colaboram para que a festa continue. Então, o festeiro do ano passado foi um pouquinho de gente que participou e foi uma festa assim, eles não tinham ideia do que era a festa, foi as pessoas ajudando, as pessoas ajudou para não deixar. Quando foi esse ano, o padre pediu várias vezes na igreja para os pais dar o nome, mas ninguém quis fazer a festa. Não aconteceu porque a comunidade não quis fazer mesmo, sabe? A outra festa que a gente tem, aí à noite, né, quando tinha essa festa, à noite tinha o baile, a festa de dançar e tudo, aí se via uma farofa, comida, sabe? Era uma festa assim com muita fartura. Quem sabe que São João era um santo de fartura, né? Que a gente vê em toda cidade aí comemora a festa de São João. No Brasil é assim, né? São João é o mês de junho é o mês das festas. Aí tínhamos outra festa também que é muito importante na nossa comunidade, que hoje também eu acredito que não é mais a mesma coisa, sabe?
porque era uma festa que ela acontecia. Ela veio de São Félix, que era um povoado que tinha aqui perto de Cavalcante, e com o tempo São Félix acabou, aí essa festa veio para Cavalcante em 1800 e... eu não sei se é 1830, parece que foi, 1830, essa festa veio para Cavalcante, que era a festa da caçada da rainha. Eu pesquisando, porque o pessoal falava que era da Princesa Isabel, que essa festa era por causa da Princesa Isabel. Mas eu pesquisando, eu achava que não era, porque não tinha nada a ver com ela. Aí eu fiz uma pesquisa, quando eu era professora, junto com os alunos, e através de alguns documentos, eu pude ver que essa festa veio de origem de Portugal. Então, Portugal, o governador daquela época, D. Diniz, e a esposa dele, a Isabel, era uma pessoa muito boa, muito caridosa, e ela teve uma época de guerra, de fome e tudo. Ela deu a coroa dela para cuidar dos pobres. E o marido dela, por ser uma pessoa boa também, ele construiu uma igreja e um salão para fazer a festa, para ela fazer a festa do imperador, né, do Espírito Santo. E as cidades que foram colonizadas, que viveram, né, no período colonial, toda cidade tem essa festa. Aqui mesmo nós temos em Monte Alegre, de Goiás, Niquelândia, Cavalcante também começou em 1830, sabe? E é a festa da caçada da rainha. Então, ela era feita assim antigamente. Tinha uma serra por aqui, que eu não sei onde é a serra, mas é aqui próximo, chama Serra da Cavalhada. Era uma festa onde tinha uma luta dos mouros com os monges, parece, não sei. É uma festa semelhante à de Pirenópolis, de Goiás. Que era no dia da caçada da rainha. Pela manhã tinha esse momento, depois tinha um almoço onde o imperador da festa servia a comunidade, aí depois à tarde saía o alferes, o responsável, ia esconder o rei e a rainha da festa numa mata, e aí saíam os cavaleiros a cavalo à procura do rei e da rainha. Quem encontrasse ganhava um prêmio. Então, eles saíam e quando voltavam, eles voltavam pelas duas ruas principais, né? E na porta da igreja, na praça, ali tinha uma igreja que hoje não existe mais. Então, eles faziam o 8 de contas. Faziam um ritual ali e aí já tinha o pessoal dançando a sussa com batuque. Aí encerrava, e ficava ali naquele momento, né? Depois encerrava. No outro dia, às 3 horas da tarde, tinha um reinado. Então tinha a congada aqui, que hoje não existe mais. Eu não conhecia a congada, foi muitos anos atrás, sabe? Então a congada saía pelas ruas chamando o povo, cantando os cânticos de lamentações, a música muito ligada ao negro e ao índio. E trazia as pessoas até a casa da rainha. Ali saía em cortejo para a igreja. Aí tinha a coroação do rei e da rainha. Depois que terminasse tudo, a celebração, aí saía para cá, para o espaço onde ia ser servido doces, biscoito, licores, essas coisas, sabe? Era uma festa muito bonita. Hoje já acontece, mas não é como é a tradição. Eles fazem aí aleatório, não tem mais ligação com a igreja, porque a igreja, por não obedecer às normas, bagunçar, badernar, a igreja tirou da igreja essa festa. Mas era uma festa muito bonita. Eu por 2 vezes fiz essa festa. Da minha sobrinha, eu tentei fazer como era, sabe? Tinha os caretas que saíam animando o povo. Era uma festa muito bonita. Organizou em que anos esta festa? Ah, que eu fiz? Ai, não me lembro. Não sei se foi 2010, foi a última.
E a outra foi bem antes, eu não me lembro mais. Porque ela ficou um período sem fazer, porque ela é em louvor a Nossa Senhora do Rosário e Espírito Santo. Eu não sei por que o pessoal colocava a festa em julho, né? E o padre que morava, que era um padre holandês, e ele queria que a festa fosse em outubro, dia 7 de outubro, que é o dia de Nossa Senhora do Rosário. E o pessoal, na época, em 1960, o pessoal desobedeceu o padre, tocou o sino e fez a festa. Aconteceu a festa, sabe? Mas aí ficou um período. Quando foi no outro ano, não teve a festa, nem em outubro, nem em julho. E ficou um período muito grande sem ter a festa. Aí, quando o outro prefeito, que estava na administração, Jorge Shein, ele tentou resgatar a festa, mas não resgatou como era, sabe? Ele fez assim para começar, iniciar, né? Aí foi acontecendo. Aí quando foi um ano, a menina que queria, ela veio de Goiânia, achou a festa bonita, ela queria ser, e ela colocou o nome dela, como foi na época da festa, nem ela nem o rei não fizeram a festa. Aí depois a gente tornou a voltar a fazer, a igreja fez o sorteio, aconteceu. Como aqui não tinha congada, eu trouxe a congada de Goiânia. Por 2 vezes eu trouxe a congada de Goiânia para a festa da minha sobrinha. A primeira não, porque eu não conhecia a congada de Goiânia. Então a gente formou um grupo de tocadores e tudo, e a gente tentou fazer um cortejo mais ou menos, sabe? Mas aí quando foi a segunda vez que eu fiz, eu trouxe a congada de Goiânia. Até hoje faleceu o capitão da congada que estava aqui. Hoje a filha dele postou que ele faleceu essa madrugada. E foi uma festa linda, sabe? A gente ainda conseguiu fazer mais ou menos. Não tinha o ritual que era aqui na Serra que fazia aquele ritual, sabe? Mas a gente tentou trazer a congada, fazer como era. E hoje, por algumas coisas que aconteceram, acho que o padre teve que parar na delegacia, por causa que o pessoal bebe demais, aí joga cavalo nas pessoas que estão passando pela rua, não controla, sabe? Fica aquela bagunça. Aí o padre achou por bem tirar da igreja e ficar só pela cultura. Mas não é nem a Secretaria de Cultura que organiza, é um grupo de pessoas que organiza aí, mas não é mais como era. Como é que nesta altura as pessoas conseguiam os recursos para estas festas? Como é que conseguiam reunir? Olha, quando eu fiz tudo assim, nós lá da família reunimos e compramos tudo, organizamos tudo. Teve algumas pessoas que colaboraram, teve pessoas que quiseram dar um pouco de biscoito, um pouco disso, um pouco daquilo, né? Mas foi bem poucas pessoas que ajudaram, colaboraram. E essa festa de São João mesmo não está acontecendo porque as famílias não dão conta de fazer. É uma festa que tem muito gasto hoje em dia. Pois era isso que eu queria perguntar, porque esta é uma festa sobretudo para os mais jovens? Não, é para a comunidade toda. Todo mundo vai. Mas os protagonistas são os jovens, são as crianças. A de São João são as crianças. Agora de reinado, do rei, da caçada da rainha, são pessoas jovens, adultos, né? Porque aí já tem cavalo no meio e tudo. Mas tem criança que vão nessa festa. Mas estes São João são sobretudo para crianças? A de São João é só para criança. É assim, é para criança, mas a comunidade vai, os adultos vão. Mas as mesas é para as crianças. Mas quem organiza? São os adultos? A família. A família da criança, que é o imperador. Okay. São eles que então dão todos os recursos para aquela festa? Okay. E tanto na festa de São João como na festa da Caçada da Rainha, a gastronomia, os pratos, a comida são muito importantes. Olha, até quando eu fiz era biscoito e doce, como era a tradição, né? O pessoal começava a fazer as coisas bem antes, os doces e tudo. Hoje, eles fazem, acho que uma farofa lá, porque eles não fazem o reinado, eles fazem só a caçada da rainha. E lá na caçada da rainha, a hora que a rainha chega, eles coroam a rainha e pronto. Não é como era a tradição, né?
E dão uma farofa e é muita cachaça, o povo começa a beber, aí sabe como que é, né? Não é mais a tradição. Aí põe uma banda que não existia isso de pôr banda de música, ficar a festa ali a noite toda. Não existia isso de primeiro. Mas na sua altura, quando ainda era de acordo com a tradição, quais é que eram os pratos que eram servidos? Era biscoito, esses biscoitos caseiros. Peta, pão de queijo, escaldadinho, esses biscoitos, bolo de mandioca, bolo de arroz e doce de laranja, doce de figo, de batata, de abóbora, eram essas coisas, sabe? E quem cozinhava eram as famílias? As famílias, os amigos ajudavam muito, sabe? Essa festa de São João mesmo, para mim, a festa mais bonita, que já teve assim, de fartura mesmo, foi de um menino que a família era carente, era pobre, né? Era uma família que, coisa mais, tinha muitos filhos, era uma família que a mãe não tinha emprego, nem o pai, mas assim, se mantinha, né? O pai trabalhava assim, não tinha um emprego, que eu falo assim, um emprego fixo, né? Mas a comunidade juntou e fez, foi fartura demais, foi uma festa linda, sabe? Então eu falo, se a comunidade unisse e ajudasse, era diferente, mas não. Criticar, igual esse ano houve muita crítica porque não aconteceu a festa, jogaram a culpa no padre, na promotora, e eles não têm nada a ver com isso, porque o padre falou várias vezes na igreja pedindo para os pais colocar o nome dos filhos lá, sabe? Então, se não aconteceu, eu falo, é a comunidade que não participa. Então, mas como é que é escolhido o imperador? É aleatório? Não, é por sorteio. Pega as crianças, de primeira era assim, pegava as crianças que estavam na catequese ou que era batizada com certa idade. Meu filho mesmo, ele foi fulião com 4 anos. Quando ele caiu, eu falei, meu Deus, eu não dou conta de fazer essa festa. E foi tão bom, sabe? As pessoas colaboraram, davam o almoço e a janta, e foi muito boa mesmo. Eu fiquei acompanhando, porque ele com 4 anos, né? E ele foi todos os anos. Todos os dias, sabe? Ele ficava lá até o final. Então é assim. Aí depois ele caiu como capitão do mastro, eu fiz. E eu queria fazer a de imperador, mas ele nunca caiu como imperador. E outras crianças queriam fazer, na época que não tinha mais sorteio, eu falei assim, eu quero que o Francisco vai fazer esse ano. Mas aí já tinha outra mãe querendo fazer, só que agora ninguém mais quer fazer e ele agora está com 18 anos, já não entra, né? E queria perguntar, esta festa era em junho, mais ou menos quando é que começavam as preparações? Olha, porque hoje em dia tudo é mais fácil, né? As pessoas compram salgado, já salgado, já compra tudo pronto, dá biscoito também, mas já compra tudo pronto, né? Porque tem as pessoas aí que faz para vender, já compra as coisas tudo pronto, mas de primeiro não, a gente tinha que fazer tudo, já começava no início de junho já preparando, né? Os doces, tudo. E músicas que acompanhassem estas festas? Havia alguma música assim tradicional? Tem as músicas de São João, era mais sanfona, é as músicas juninas mesmo, sabe? Porque tem um instrumento, a caçada da rainha, enquanto estão caçando a rainha, o grupo que está caçando, ali na praça já ficam as mulheres que dançam a sursa, elas dançam com a garrafa na cabeça, tomando o licor, o leite de onça, né? Nem licor, é o leite de onça. É uma bebida feita com leite, cravo, açúcar, sabe? E tem um instrumento, é uma madeira, que é oca, aí tem um couro, um pedacinho de couro assim que puxa, como se fosse um cordão. Aí a pessoa ali batendo no couro e o outro puxando o cordão, sabe? Por de trás. É o instrumento chamado onça. E sobretudo esta festa da caçada da rainha, tem alguma influência das comunidades tradicionais, por exemplo, ou das comunidades quilombolas? Tem alguma influência desse nível? É que as comidas quilombolas é quase as mesmas que a gente come, né? É a paçoca, a farofa, os biscoitos, né? É a mesma coisa. E aqui em Cavalcante, tem alguma associação cultural?
pela preservação da cultura, das tradições? Tem alguma associação, algum instituto? Não, que eu saiba, não. Que a gente tinha assim, né? Eu mesmo trabalhei muito com as manifestações culturais. Eu era responsável, trabalhava, eu já tive na Secretaria de Cultura, assim, como diretora de cultura. Então, a gente tinha o Sábado Cultural, onde a gente trazia os artistas para estar cantando, os alunos da escola para estar apresentando alguma coisa cultural, sabe? Hoje temos ali a Praça do Dema, que é uma praça que a gente organizou, porque estava assim abandonada, e com o tempo ela ficou ali abandonada de novo. Mas agora o pessoal, os artistas, estão toda sexta, sábado, ali tocando, sabe? E apresentando aleatoriamente, né? Não tem assim uma instituição organizada, não. Tem o Conselho de Cultura, tem a Secretaria de Cultura, a gestora de cultura, que é Edmara, uma menina muito boa. Ela sempre faz projeto, traz um grupo, por exemplo, da Bahia mesmo. Ela já trouxe 2 grupos da Bahia para fazer apresentações aqui. Tinha dito que tinha sido diretora da cultura. Eu? Sim, foi diretora. Eu fui na época de... Acho que foi 2010 a 2000... Não, foi 2010. Foi mais ou menos isso, 2010 até... Eu fui por uns 3 anos diretora de cultura. Foi na minha época que a gente começou o Conselho de Cultura. Que criou o Conselho de Cultura, trabalhamos aí, sabe? Mas tem muitos jovens que trabalham com teatro. Tem um menino mesmo que é da Associação Calunga, que é o presidente, o Carlos. Ele tinha um grupo de teatro, ele trabalhava com os meninos assim, sem assim, especialização, sabe? Mas um trabalho assim que nasceu do grupo deles lá. Então, mas durante este período, enquanto diretora da cultura, de 2010 a 2013, mais ou menos, Foi. Quais é que foram os seus principais desafios? O que é que tentou implementar? O que é que fez? Olha, a gente tentou implementar o fundo de cultura, mas não conseguimos, porque não depende só da gente, né? Arrumamos toda a documentação, mas aí dependia de assinatura de prefeito e tudo, você sabe como que é. Aí enrola, aí foi no período que a gente saiu, agora é de Mara. Nesse pleito dela que ela conseguiu criar o fundo de cultura, porque agora é bem mais fácil. Porque naquela época parece que os prefeitos não davam tanta atenção para a cultura, sabe? E quais é que foram assim as principais atividades que tentou dinamizar? Dinamizar? Foi levantar todas as datas comemorativas, o que acontecia na região, né? E as festas da zona rural, por exemplo, na comunidade Calunga. Tem 60, vai fazer, agora em agosto faz 66 anos que acontece essa festa de reinado, que é semelhante à caçada da rainha. Então lá tem o imperador, o rei e a rainha. Tem um dia que é a festa do imperador, no outro dia é a festa do rei e a rainha, que é coroado e tudo. Então foi um senhor que era prefeito aqui e que é filho de uma escrava, seu Davi, que foi prefeito, né? Então ele morava aqui na cidade, mas ele ia todo ano para a festa, porque o padre fazia desobriga nas comunidades. Então era a cavalo, que naquela época não tinha estrada para ir de carro. Então o padre ia para fazer casamento, celebrar, era uma vez no ano naquela época, não é igual agora que o padre vai todo mês nas comunidades, sabe? Aí ele ia, celebrava o casamento, batizado, celebrava a missa, e seu Davi teve a ideia em 58 de levar um grupo de moças para ensinar as mulheres de lá a fazer os enfeites, e levou um senhor daqui de Cavalcante para ser o imperador, e pegou um casal de lá para ser o rei e a rainha. Aí começou essa festa lá. Portanto, é desta junção. Semelhante à daqui, da caçada da rainha. E existem outras festas específicas da comunidade de Calunga, por exemplo, aqui de Cavalcante?
Ó, já tem na capela, que também hoje é comunidade Calunga, né? Essa festa de reinado. Tem no vão do moleque, só que no vão do moleque não tem a rainha. Tem o rei e o imperador. Porque teve uma época que parece que a rainha morreu e quando colocava outra rainha, eles têm essa superstição, ela morria. Então eles não têm mais a rainha. Só celebra só o imperador e o rei. É a mesma semelhança. Mas tem muitas festas assim dos santos, só que não é na época, sabe? Por exemplo, São Sebastião é em janeiro. Tem uma comunidade, São Domingos, eles fazem agora em agosto. Celebra em agosto. O Engenho, onde vocês vão, que tem a Santa Bárbara, lá Santo Antônio é em junho, eles celebram, foi semana passada, aí eles fecham a comunidade para visita, fica só a festa, a Sulia, a festa que tem lá, né? Então tem muitas festas. Nós somos um povo assim que gosta de festa. E em todas estas festas, a gastronomia está muito presente também, como está? Tá, é a mesma gastronomia. Uhum. Os pratos são semelhantes? São. É a gariroba, nas festas, nas folias, eles fazem as comidas, sempre tem a gariroba. Gariroba é o quê? É como se fosse, acho que um coqueiro, aí tira ele, a planta, né? E tem uma parte lá que é a gariroba. Então eles cortam ela fininha, ela é amarga. Aí acho que eles dão uma lavada, lava bem para tirar um pouco do amargo e depois faz a comida normal. É muito bom, eu gosto. Sabe? Até tem um pastel aí na cidade que a menina faz o pastel de frango com gariroba. E durante este período em que foi também diretora da Cultura, tinha dito que foi a altura em que se criou também o Conselho. Foi na época que eu estava na diretoria de cultura que a gente criou o Conselho de Cultura. Aí depois os outros prefeitos que entrou, eles não tinham ninguém ligado à cultura. A cultura estava na Secretaria de Educação. Imagina um município igual ao nosso, que é enorme. Muitas escolas na zona rural. Então a secretária de Educação ela não tinha tempo para estar cuidando dessa parte da cultura. Então, e o prefeito não colocou ninguém na área de cultura. Então ficou um período muito grande, sabe? Agora nessa administração do prefeito Vilmar é que Edmar assumiu. Sabe? Porque é muita coisa para uma secretaria só, né? Ainda mais de educação. Então tirou da educação e pôs na Secretaria de Turismo. E estas festas, porque tinha falado também da área rural, estas festas são sobretudo aqui nesta zona do centro ou também na área rural? Na área rural. São sobretudo na área rural? Nas comunidades. Okay. São feitas nas comunidades. E as comunidades participam? E aí, o pessoal da cidade que vai, sabe? Participa, todo mundo participa. Só que não é como era antes, porque o pessoal vai, aí é aquela baderna, bebe demais, né? E às vezes até atrapalha. Não é mais assim como era antes, a gente via a cultura deles mesmo. Mas ainda tem, um pouco tem, sabe? E queria te perguntar, nós estamos aqui a recolher as memórias do Cerrado, queria te perguntar se tem algum fruto, alguma planta medicinal em específico que queira destacar, que seja especificamente aqui do Cerrado? Nossa, a gente tem muitas plantas. Olha, lá na comunidade Calunga do Vão de Alma, a mangaba é com fartura demais. Na época da mangaba, mês de outubro, novembro, é bastante mangaba. O cajuzinho do campo, nossa, pra gente aqui é uma riqueza, sabe? A gente tem muita riqueza na nossa mata, sabe? O buriti, que além de medicinal, todos eles também é um alimento, né? A fruta, o buriti a gente faz doce, a mangaba a gente faz suco, faz muitas coisas, licor, né? O caju. Deixa-me ver o que mais. Tem muitas frutas. É muito rico. Nosso município é muito rico de plantas medicinais,
sabe? A sucupira, a imburana, muitas plantas mesmo. Tem o chapéu de couro, que é anti-inflamatório, tem muita planta. E queria lhe perguntar, nós viemos aqui fazer a recolha das memórias da Reserva da Biosfera e eu queria lhe perguntar se sabia que o Cerrado é uma reserva da Biosfera. Sabia? E o que é que acha que esta classificação trouxe para a comunidade e para a vida em comunidade? Se foi benéfico, se não foi, o que é que alterações é que trouxe? Eu acho que foi, sabe? Porque aí a comunidade vai aprendendo como cuidar, né? Para não acabar com essa riqueza que a gente tem. Tem muito. Queria lhe perguntar, aqui em Cavalcante tem sido frequente existir incêndios? Fogo? Olha, depois do Preve-Fogo tem colaborado muito, porque teve uma época que essas serras bonitas que você vê aí, nossa, a gente pensou que ia chegar dentro da cidade o fogo. Teve um ano que foi horrível, sabe? Mas com eles tem colaborado muito o Preve-Fogo. O Preve-Fogo é especificamente aqui desta zona de Cavalcante? É porque o Preve-Fogo, ele é do IBAMA, né? É de Brasília. E cada município, eu não sei, acho que é Alto Paraíso, acho que ainda continua, Cavalcante, Minasul, Teresina. Então, todo ano vem alguém do IBAMA, prepara os jovens que quer, tem a prova, tem a seleção e cada município tem seu Preve-Fogo, mas só que quando precisa eles vão para outro lugar. Nós temos um menino aí que trabalha muitos anos no Preve-Fogo, ele que acho que é o coordenador aqui. Eles vai até para Bolívia, para outros países apagar fogo. Quando o fogo lá está muito, eles são convocados para ir. Esse ano mesmo muitos jovens daqui foram. Queria lhe perguntar, tem mais algum aspecto relacionado com a cultura que gostasse de destacar nesta entrevista aqui da cultura de Cavalcante, que não tínhamos falado já? A gente não falou do artesanato, né? Vamos lá. Olha, aqui as pessoas têm uma habilidade muito grande para artesanato. A gente tem as pessoas aí, bordadeiras, pessoas com crochê, muitas coisas, sabe? Habilidade de trabalhar com a madeira para fazer a colher de pau, outras coisas, né? Muitos objetos trabalhando com buriti, muita coisa. Temos até a casa do artesão, onde tem alguns trabalhos de algumas coisas. Tem aquela que trabalha com o algodão, quem fia, né? Que faz os novelos. Temos trabalhos muito bonitos aqui, de tapeçaria e tudo. Tem muito trabalho bonito com o artesanato. E o artesanato é sobretudo feito por mulheres ou por homens? Ou os dois? Mulheres e homens. Uhum. As mulheres costumam estar dedicadas a algum em específico, a algum tipo de artesanato em específico? Por exemplo, a tapeçaria é feita sobretudo por mulheres ou por homens? Por mulheres e homens. Também. Uhum. Tem muita coisa bonita, sabe? Algum artesanato específico aqui desta zona de Cavalcante? Olha, é muito diversificada, sabe? Porque tem o bordado, tem o crochê, tem as pessoas que tem uma senhora que trabalha com bonecas de pano, tem os homens que trabalham, que faz instrumento musical, tem os homens que faz a bruaca, não sei, acho que você não sabe o que é. É um objeto que antigamente, quando não tinha carro, que as pessoas iam para a zona rural, punha uma canga que é feita de madeira e aí pendurava as broacas, uma do lado do outro, para carregar os mantimentos. O pessoal da comunidade Calunga, eles vinham aqui muito na cidade vender farinha, que eles fabricavam muita farinha de mandioca. Então eles traziam nos cargueiros, sabe, que carregava dentro dessa broaca. Então tem muita coisa bonita aqui, sabe? E estes produtos são vendidos em algum mercado? São vendidos nos mercados, ou às vezes eles saem nas casas vendendo, sabe? E fora de Cavalcante ou só dentro de Cavalcante?
Eu acho que eles vão até Alto Paraíso. Tem alguns que vão até nos municípios próximos vender. Não sei se eu te contei, Alto Paraíso fazia parte de Cavalcante muitos anos atrás. Depois é que emancipou lá, né? Essa cidade vizinha aqui, Teresina, foi pouco tempo, Colinas, Nova Roma era outra, São João da Aliança, tudo fazia parte daqui, o moinho, né? Então, Cavalcante era um município enorme, aí foi desmembrando essa cidade. Mas este desmembramento de Cavalcante por outras cidades aconteceu por quê? Eu não sei, sabe? Eu não sei te explicar. Acho que as pessoas iam mudando para lá e formando igual Cavalcante. Cavalcante, quando os bandeirantes chegaram aqui era uma mata. Quem morava aqui eram os índios. Então, o que aconteceu? Quando os bandeirantes chegaram, os índios procuraram fugir daqui, né? Saíram daqui. E os bandeirantes chegaram junto com os escravos. Os bandeirantes para explorar e os escravos para trabalhar. Então, não sei se você percebeu, essa serra aqui tem uma mina de ouro aí, que era onde foi a exploração do ouro. Eles chegaram, né, vieram, porque o primeiro a passar por aqui foi em 1736, o Juliano Cavalcante, que era um cobrador de impostos. Então, ele vindo de Goiás Velho, que era a capital, porque eles vinham de São Paulo para Goiás Velho. Então, chegando lá, eles entraram nessas matas e ele chegou aqui, ele descobriu, ele era primo de Domingos Pires, parece. Então, depois, em 1740, Domingos Pires veio e chegou aqui, construiu o arraial, era um arraial, né? E com o tempo, Cavalcante emancipou, mas esses lugares, Alto Paraíso, Nova Roma, Moinho, fazia tudo parte de Cavalcante. E aí depois, com o tempo, eles foram construindo a cidade, construindo casa, construiu a cadeia, a igreja. Aqui nós tínhamos 3 igrejas, a da Boa Morte, a de Nossa Senhora do Rosário, que era a igreja dos pretos, né? E a igreja que é a padroeira, que era Santana. E com o tempo foi emancipando essas outras cidades. Você foi se desligando de Cavalcante, né? Não sei o motivo. Acho que o motivo é que o pessoal saía daqui e ia mudando para esses lugares, para essas fazendas, e ia construindo outra cidade, igual Teresina. Teresina eu lembro bem porque já é mais recente, né? Foi um senhor que tinha fazenda e resolveu começar. De uma conversa com 2 senhores, os 2 tinham fazenda ali e começou a construir a cidade, que eram os Fagundes e os Costa. Colinas também a mesma coisa, o pessoal morava em Lages, que é ali perto de São Jorge, e aí mudaram para começar a construir a cidade de Colinas. Mas estas cidades mantêm todas contacto Como mantém, Aí, mas mesmo assim o município ainda é muito grande. É difícil, né, para administrar um município desse. Muita serra, as estradas horrível. Queria te perguntar também acerca das tradições aqui de Cavalcante. Tem sido fácil conseguir que os jovens adiram às tradições? Porque tinha referido, por exemplo, a festa de São João. Às vezes é difícil que os pais consigam contribuir para a festa, mas queria te perguntar se os próprios jovens têm noção da importância destas tradições e se aderem facilmente. Eu acho que os jovens, eles querem só aproveitar a festa. Sim, porque tem assim, esse interesse de lutar por coisa. Acho que não, sabe? Para si, o que é que significa ser do Cerrado e o que é que significa para si ser de Cavalcante? De Cavalcante? Eu amo isso aqui. Nasci aqui, né? Eu amo, sabe? A tranquilidade, a vida, né? Sou amiga de todo mundo, a amizade. Isso é muito importante. Se você perguntar na cidade, todo mundo me conhece. Porque eu gosto de participar de tudo, sabe? De estar sempre participando de tudo. Okay. E do Cerrado, porque isso aqui, para mim, é uma paz. Eu tenho uma chácara aqui próximo, então tem um rio lindo. E eu amo ficar lá, sabe? Apreciando a natureza.
Não é todo mundo que tem essa oportunidade, né, que a gente tem. Isso aqui é tudo de bom, é minha vida.